Ele é um garoto tímido, mas começa a namorar as 3 garotas mais populares da escola. Eu sou Zeon Anime. E bora! Joro é o perdedor sem nenhum charme que desesperadamente quer um harém, mas fica com um sólido 2 de 10. Antes desse desenvolvimento infeliz, ele foi convidado para sair por 2 garotas lindas, que acabaram confessando seu amor por seu melhor amigo e pedindo para ele ser o ajudante. Depois de alcançar o lado sombrio da zona de amizade, ele finalmente recebeu a declaração de amor que tanto queria, mas foi da bibliotecária estranha, o que para ele foi um grande não. No entanto, ela o chantageou para sair com ela, ou destruirá suas chances com qualquer uma das 2 garotas. No seu primeiro encontro com a feia, Joro não consegue evitar expressar seu ódio por ela, embora ela pareça não se importar. Pansy pergunta-lhe como ele planeja ajudar a líder do conselho, Cosmos, e sua amiga de infância, Rima, a conquistarem o afeto dos melhores amigos dele, então ele narra como tem sido até agora. Anteriormente, Rima disse que gostaria de Netflix e Chill, com Taiyo, então seduziu Joro para ajudá-la bombardeando-o com seu saxofone. Quando Joro tentou, ele teve dificuldade em convencer seu amigo desavisado a ver os filmes com Rima, e a garota tola piorou a situação parecendo uma pick-me, mas ele acabou resolvendo. Em seguida, Cosmos preparou o almoço para um encontro com Taiyo e pediu a ajuda de Joro para juntá-los. Mas, assim como Rima, ela não conseguiu soar natural e estava agindo como uma IA disfuncional, quase arruinando suas chances de um encontro. Mas de alguma forma, Joro também resolveu para ela. Após narrar sua aprovação com as garotas, Joro pergunta a Pansy por que ela está ajudando com elas, e ela responde dizendo que só quer passar mais tempo com ele. Ele acha isso broxante e a chama de porca feia, dizendo que está ansioso para ter encontros com garotas de corpos sarados. Pansy retruca lembrando-o da possibilidade de Taiyo estar apaixonado por outra garota, e que seu plano para ajudar as 2 meninas pode falhar. Percebendo que nunca pensou nessa possibilidade, Joro pergunta mais tarde a Taiyo se ele está interessado em alguma garota. E Taiyo diz que sim, então leva Joro para o lado para contar em particular. No entanto, quando Joro vê um banco, ele fica horrorizado, pois ainda está lidando com o transtorno de estresse pós-traumático das confissões inesperadas que foi forçado a ouvir. Surpreendentemente, Taiyo confessa que está apaixonado por Pansy e diz que também se apaixonou por ela no jogo de beisebol que perdeu. Ele desenvolveu sentimentos por ela porque ela o encorajou a se animar e disse que ele certamente venceria seu próximo jogo. Depois disso, Taiyo pede a Joro para ajudá-lo a ficar com a Pansy, mas Joro recusa porque não quer complicações com Cosmos e Rima. Ele também diz que não se dá muito bem com Rima, e então Taiyo usa uma metáfora de beisebol para pedir conselhos. Com Joro sendo um estudante F em literatura, ele dá a Taiyo uma resposta literal, pensando que ele estava realmente falando sobre beisebol. Mais tarde, ele se encontra com Pansy no corredor e pergunta a ela se ela gosta de Taiyo, mas isso a irrita e ela diz que só tem olhos para ele. Mesmo os caras no corredor acham que Joro é um perdedor com um nível de bar no inferno, porque ele está conversando abertamente com Pansy. Mas quando Taiyo os vê, ele fica chateado pensando que Joro está quebrando o código de amizade. No entanto, Pansy o defende com uma desculpa, dizendo que eles estavam apenas discutindo assuntos da biblioteca e que não é nada demais. Ela sai logo depois e manda uma mensagem para Joro adiando os encontros na biblioteca por uma semana, dando-lhe tempo para se concentrar em ajudar as garotas a se aproximarem de Taiyo. No entanto, Cosmos manda uma mensagem para eles se encontrarem uma noite, apenas para lhe dizer que foi colocada na zona de amizade por Taiyo, que agora está pedindo a ela ajuda para sair em um encontro com Pansy. Infelizmente, ela culpa Joro por isso, porque Taiyo aparentemente levou a sério seu conselho metafórico sobre beisebol, e o conduziu a dispensar Cosmos. Sem sucesso, ele tenta se defender, mas ela o chama de hater e vai embora. O mesmo cenário acontece com Rima, que o chama de mentiroso patológico e corta relações com ele, deixando-o apenas com Taiyo. Mais tarde, Pansy envia uma mensagem para ele encontrá-la na biblioteca e parece estar bem ciente de seu dilema atual com um tom que sugere que ela é a vaca por trás de seus sofrimentos. No entanto, tudo desmorona quando Taiyo, Rima e Cosmos entram na conversa com um olhar surpreso. Sentindo-se traído, Taiyo confronta Joro, e Rima e Cosmos também o confrontam por enganar os 3 sobre seu relacionamento com Pansy. Quando ele se cansa das reclamações delas, diz às garotas para pararem de mentir e irem para o inferno, porque elas só o estavam usando para chegar ao Taiyo e nunca valorizaram seus esforços, mesmo que ele sempre estivesse do lado delas. Quando ele pensa que os tem, Joro se vira brevemente para desfrutar aquele momento espetacular de protagonista, mas não dura muito porque a vadia Pansy ataca novamente. Ela pede a ele para explicar por que estava tentando arranjá-la com Taiyo e se ele estava de fato apoiando Cosmos e Rima. Isso literalmente o coloca em uma situação complicada, e ele não consegue se explicar desta vez. Para complicar ainda mais a situação, ela revela sua intenção de ficar com uma das garotas se eventualmente não tiverem sucesso com Taiyo. Com raiva, Taiyo dá um soco em Joro por ser um idiota, depois lhe diz para pedir desculpas, e o leva para fora da sala enquanto desfaz a amizade. Após o incidente, Joro é cancelado por toda a escola e torna-se um perdedor em tempo integral, mas ele logo recebe uma mensagem de Pansy, exigindo que ele apareça na biblioteca para saber a verdade. Ele se pergunta por que ela ainda tem coragem de lhe mandar mensagens depois de ser a encarnação do diabo, mas ela acrescenta um aviso de que algo ruim pode acontecer.
Quando ele chega lá, ela pede para pegar um livro em uma prateleira distante, e enquanto ele está lá, Taiyo entra. Então ele se esconde como um covarde. Ouvindo a conversa deles, Joro descobre que eles têm se encontrado para almoçar juntos desde o incidente. Mas a conversa fica interessante quando Pansy pergunta a Taiyo por que ele enganou Joro. Taiyo finge estar confuso, então ela explica que ele obviamente usou Joro porque fingiu não saber que Cosmos e Rima estavam interessadas nele. E então virou a situação contra Joro usando a metáfora do beisebol para enganá-lo, dando um motivo sólido para irritar as garotas contra Joro. Aparentemente, Pansy estava do lado de Joro, mas agiu contra ele naquele dia para enganar Taiyo e descobrir seu verdadeiro motivo. Em resposta, Taiyo confessa que uma vez foi rejeitado por uma garota que ele gostava porque ela estava mais interessada no Joro, então ele só queria se vingar por essa perda. Infelizmente, o mesmo cenário está se desenrolando com Pansy, que atualmente confessa que também está apaixonada por Joro. Isso irrita Taiyo, que não se arrepende de ter enganado Joro e está feliz por ter aquelas tolas, Rima e Cosmos, na palma de sua mão. No entanto, ele se pergunta por que Pansy está tão obcecada por um perdedor como Joro, e ela diz que tudo aconteceu no mesmo maldito jogo de beisebol, onde ela encontrou Taiyo chorando. Acontece que Joro estava, na verdade, esperando sob o sol com a refeição favorita de Taiyo para animá-lo. E ela se apaixonou por ele naquele momento, após perceber o quão altruísta Joro era e o quanto ele realmente se importava com seu amigo. Cansado de suas palavras de incentivo, Taiyo se levanta e ameaçou machucá-la, mas Joro sai do seu esconderijo e confronta o narcisista doente por falar mal de Cosmos e Rima, dizendo que ele não deveria zombar delas porque elas expressaram seus sentimentos por ele. Mais tarde, Joro diz que ainda odeia Pansy e não está interessado em voltar à biblioteca. Após sair, Pansy diz às garotas para saírem de seus esconderijos, e no dia seguinte elas começam a agir estranhamente com Joro. Primeiro, Cosmos oferece um pedido de desculpas tímido e foge, depois Rima reserva um assento para ele ao seu lado. Enquanto isso, Taiyo confessa seu ato maligno para toda a turma, melhorando a reputação de Joro, e quando Joro narra isso para Pansy, ela revela a verdade, que Taiyo não estava realmente apaixonado por ela por causa da conversa motivacional no jogo de beisebol. Ela começa a se despir e Joro sente que ela perdeu a cabeça, mas então ela revela um par de grandes melões, lembrando Joro de uma mulher atraente que ele tinha visto antes no evento de beisebol. Ele fica chocado ao ver que Pansy é realmente uma nota 10, então ele muda de ideia e diz que vai visitar a biblioteca com mais frequência agora que há uma motivação. Mas antes de sair, Pansy dá um beijo em suas bochechas para recompensá-lo por ser um bom garoto, e ele começa a se perguntar se há uma pequena possibilidade de se apaixonar por essa garota astuta. Depois de um tempo se vendo, Joro sente que é injusto não ter conseguido nada de Pansy, nem mesmo uma provocaçãozinha. Essa desalmada age como se estivesse prestes a dar a ele uma ação de verdade, mas estraga tudo e diz para ele lamber os sapatos dela. Joro não aceita isso, porque ele realmente só quer enterrar a cabeça entre seus travesseiros saltitantes em vez de ser atormentado pelo corpo feio e sem forma dela. No entanto, ela diz que não pode cair em sua forma verdadeira porque está sendo perseguida por um demônio, e como Joro já viu drama suficiente para a temporada, ele não se importa em investigar mais. No entanto, Pansy diz que sabe que Joro tem ido à biblioteca porque está evitando o constrangimento entre ele e seus amigos, então ela o incentiva a esclarecer as coisas com eles. Ao sair, ele esbarra em uma fofoqueira dedicada da Sala da Sombra chamada Asunaro, que menciona o evento da escola que requer que um garoto dance com 3 garotas. Ela pede para ele nomear as garotas, e ele sugere o nome de Rima, embora ela esteja atualmente com dificuldades nos estudos. Vendo isso como uma oportunidade para esclarecer as coisas, Joro tenta se aproximar de Rima, mas Asunaro de alguma forma estraga a chance e ele quase desiste. Depois de se lembrar do conselho de Pansy, que dizia que ele não deveria se intimidar, ele se aproxima novamente de Rima, mas ela foge como um sonegador de impostos e ele tem que persegui-la escada abaixo. Um simples pedido de desculpas de alguma forma se transforma em muitas discussões e insultos, mas eles finalmente se acalmam e concordam em ser amigos novamente quando Rima pressiona seus sacos de leite contra o peito dele e o leva às nuvens. Durante todo esse tempo, Cosmos tem sido uma perseguidora assustadora, e eles estão inconscientes disso, mesmo enquanto saem para ver Taiyo. Eles inicialmente começam apresentando a Taiyo um desafio de estudo e depois tentam sugerir casualmente estudarem juntos, mas como Rima é a atriz mais mal paga do elenco, ela expõe o plano deles, levando Taiyo a descobri-los e tentar ir embora em seguida. No entanto, Joro literalmente enterra seu ego e grita que quer que eles voltem a ser amigos, com Rima servindo como apoio. Taiyo fica surpreso ao descobrir que seus amigos agora têm uma capacidade aumentada para a estupidez, mas ele percebe que sentiu tanta falta deles e também quer voltar a ficar com eles. Ainda assim, Cosmos está se escondendo nas sombras e passou despercebida novamente. Joro volta animado para a biblioteca para contar a Pansy sobre o sucesso de sua reconciliação com os amigos, mas também sugere que ela os ajude a estudar porque o GPA atual deles está abaixo da redenção.
Nesse momento, a perseguição de Cosmos fica mais óbvia, e ele a persegue pelo corredor, apenas para encontrá-la chorando porque ele nem a colocou na zona de amizade e ela estava praticando o dia todo para uma reconciliação muito dramática e intensa. Quando ele vê suas lágrimas de crocodilo, Joro se apressa para animá-la e desmaia das falas dramáticas que ela o fez recitar. Todos eles vão para a biblioteca, e Cosmos se oferece para ensinar matemática, mas mostra que é parente direto do diabo quando lhes dá 5.000 problemas para resolver. Rima rapidamente encontra uma desculpa para estudar com Pansy, enquanto Taiyu pratica meditação para se preparar para sua morte pelos problemas de matemática de Cosmos. Depois, eles voltam para casa, e no caminho de volta, Joro fica eternamente grato por ver seus amigos todos reunidos. No entanto, seu lado maligno logo assume, e ele fantasiadamente delira sobre ter todas as 3 garotas em seu harém. Enquanto isso, a pesquisa de Asunaro revela que Joro é oficialmente o canalha da escola e foi retratado como alguém que está jogando com 3 moças. No dia seguinte, Joro recebe uma mensagem de um número desconhecido dizendo que gostariam de confessar algo a ele, e Asunaro aparece, leva-o para o terraço e diz que está curiosa sobre ele. Ele é um grande lunático, então ele fantasia que ela é uma nova adição ao seu harém, mas só até ela chamá-lo para se sentar com ela no banco amaldiçoado das confissões. O trauma ressurge novamente, mas ele se convence de que agora é um macho alfa, então as coisas serão definitivamente um pouco mais suaves e diferentes desta vez. Asunaro começa a confessar que tem uma queda por ele, mas tudo se revela um truque, pois ela o acusa de ser um Casanova e de brincar com 3 mulheres ao mesmo tempo. Ela mostra fotos evidenciais para provar sua afirmação, uma foto de Pansy, Rima e Cosmos com ele. Ela também lhe mostra um artigo que fez sobre o assunto, mas promete não publicar ficando na sombra dele, até realmente provar que está certa sobre ele ser um nojento. Para começar, ela o segue como uma namorada grudenta para observar suas interações. E como a falta de sorte dele colabora, ele tromba com Cosmos, que está animada por ser uma das 3 meninas escolhidas para dançar com ele, junto com Rima e outra garota. Asunaro não consegue acreditar em como a presidente do conselho está obcecada por Joro, sabendo que ela é bem difícil de se conseguir. Então, ela registra isso como uma enganação de Joro. Frustrado com suas acusações quase falsas, Joro implora para que as moças fiquem longe dele por um tempo, mas elas se recusam e não se importam que suas reputações estejam em jogo. Cosmos diz para ele segui-la e conhecer a última garota para a dança, mas ele se recusa porque Asunaro estaria em cima dele. No entanto, Cosmos o manipula com uma cara de piedade e ele concorda, mas implora para que ela seja rígida com ele, para que Asunaro não presuma que eles estão flertando. Não surpreendentemente, Cosmos mostra que não há absolutamente nenhum gene de atuação em seu sistema, e Asunaro fica um pouco assustado com seu comportamento robótico padrão. Quando chegam a turma dos juniores, ela foge e recusa o convite para dançar porque há rumores sobre Joro que especulam que ele tem um fetiche de lamber sapatos e elevou o padrão para os caras cultos. Vendo isso, Asunaro acredita que será difícil para qualquer moça realmente concordar em estar com ele, então parece que o plano de Joro com Cosmos funcionou. Mas no dia seguinte, Asunaro aparece novamente e diz que gostaria de continuar a segui-lo, mas então ele recebe uma mensagem de Cosmos dizendo que ela encontrou uma substituta para a última dançarina. Eles praticam a dança com Pansy sendo a terceira garota, e justo quando Joro pensa que poderá respirar, ele é abordado por um grupo de feministas de sua turma que o confrontam sobre o artigo que espalha rumores de que ele é um conquistador. Asunaro havia prometido a eles esperar até depois do festival para publicar este artigo, então era realmente confuso. Cosmos entra para defendê-lo, complicando ainda mais a situação, mas Asunaro se apressa em pedir desculpas, dizendo que a publicação é apenas baseada em especulações e ainda não foi comprovada. Antes de as mulheres irem embora, a chefe ameaça fritar as partes penduradas dele se ele realmente aprontar com as mulheres. Asunaro pede desculpas com lágrimas nos olhos pelo erro e começa a recolher todas as cópias da revista. Então, Cosmos diz que vai ajudar na situação dele da melhor forma possível. Quando ele chega à biblioteca, Pansy diz a ele que Taiyu e Imo não vão mais visitar a biblioteca, enquanto Cosmos diz que vai parar de ficar perto dele com frequência porque isso está prejudicando seu prestígio. Basicamente, todo mundo está se afastando dele porque estão tentando evitar que mais rumores circulem. Então, quando Asunaro descobre, ela se sente responsável e se oferece para ajudar ele a praticar sua dança, mas Cosmos, espiando das sombras, não fica muito feliz com isso. Por uma semana, Joro não tem mantido contato com seus amigos, mas isso ainda não afasta a polícia feminista, e novamente, eles ameaçam lidar com ele se os rumores se confirmarem verdadeiros. Até agora, Asunaro tem sido a única ao lado dele nesses tempos difíceis, então ele a agradece, mas ele recebe uma ligação alarmante de Taiyu, dizendo que a administração da escola não aceitará 2 dançarinos masculinos na dança da escola, então Taiyu não pode assumir a posição de terceiro dançarino. Ao ouvir isso, Joro está em apuros, mas ele simplesmente pede a Asunaro para ajudar a preencher a vaga, e ela fica animada, então diz que devem informar Cosmos sobre isso. No entanto, ela de repente aparece com uma cara de poucos amigos e diz a Asunaro para segui-la até o escritório do conselho estudantil em relação à dança.
Asunaro insiste em entrar com Cosmos, mesmo após os avisos de Cosmos. Quando chegam lá, Cosmos rejeita a participação de Asunaro na dança, mas Asunaro não consegue acreditar nisso, e ameaça criar uma manchete escandalosa implicando Cosmos que será tendência por meses. Cosmos parece despreocupada e pergunta a Asunaro por que ela está mentindo para todo mundo, especialmente para o Joro. Acontece que foi ela quem espalhou boatos falsos sobre Joro, especialmente sobre aquela fetiche de lamber sapatos. Além disso, Cosmos fez uma investigação discreta sobre os artigos que foram enviados, que implicaram Joro e causaram uma crise na vida dele. Acontece que Asunaro estava por trás disso e deliberadamente enviou os artigos para criar o cenário atual na vida de Joro, onde seus amigos terão que se afastar dela e ela será a única ao seu lado. Tudo isso foi premeditado porque ela queria ser uma das dançarinas no evento da escola, sabendo de um mito que diz que o dançarino geralmente se casa com uma das 3 dançarinas. Cosmos tinha isso em câmera e Asunaro foi flagrada em alta definição, então ela não pôde negar as acusações. Chorando, Asunaro confessa que está apaixonada por Joro desde aquele jogo de beisebol porque ele a salvou de uma bola voadora. Neste ponto, Joro está farto do maldito jogo infestado com flechas do Cupido e diz claramente a Asunaro que não está interessado. Ele odeia a confissão de amor dela, gritando que ela trouxe muitos problemas para a vida dos amigos dele apenas por ser uma narcisista discreta. Depois que Joro a manda para o inferno com o amor nojento dela, Asunaro pede desculpas a Cosmos e diz que revelará a verdade com outra publicação. Cosmos cumprimenta Joro por agir com firmeza e coloca Asunaro em seu devido lugar. Em seguida, ela diz a ele que eles têm uma surpresa planejada para ele em relação à terceira dançarina. O evento escolar finalmente chega e Joro dança com Rima primeiro, depois com Cosmos, a quem ele é grato por tornar o evento de dança fácil. Depois de dançar com ele, Cosmos lhe dá um beijo na bochecha, recompensando-o por ser um bom menino. E finalmente, ele dança com Pansy, que recebe muitos elogios do público. E enquanto dançam, Pansy lhe diz que percebeu que ele a ajudou a se aproximar dos amigos dele, porque ele queria que ela tivesse mais amigos e se sentisse menos sozinha. Ela novamente confessa seu amor por ele, mas ele age como um total idiota e se recusa a reconhecê-lo como de costume. E após a dança, eles se reúnem com seus amigos. 2 dias depois, Joro conversa um pouco com sua mãe antes do café da manhã, mas descobre que Pansy está na sala de estar. Ele fica completamente chocado e pergunta por que diabos ela está lá. Então ela responde, dizendo que simplesmente melhorou suas habilidades de perseguição para Premium e meio que esbarrou na mãe dele. Depois do café da manhã, Joro vai para a piscina e não consegue conter sua empolgação porque, bem, ele verá muitas garotas más com grandes dietas. Uma após a outra, suas amigas aparecem em seus trajes de banho, começando pela fofa Rima, passando pela chamativa Cosmos e finalmente a principal, Pansy, que simplesmente eclipsou as outras garotas. Enquanto eles se divertem um pouco, Joro vai buscar bebidas para eles. E enquanto espera na fila, uma gata ruiva o confunde com algum outro cara irritante que ela conhece. No entanto, ao olhar mais de perto, ela percebe que se enganou, mas ainda assim busca o conselho dele sobre um suposto amigo, que ofendeu o melhor amigo dela e queria se redimir. É óbvio que ela está falando sobre si mesma, então ela admite e pergunta a Joro o que ele preferiria se ela tivesse ofendido ele. Ele diz que ficará bem com um pedido de desculpas sincero porque erros são inevitáveis, e ela lhe entrega uma bebida nojenta para mostrar sua gratidão. Quando Joro volta para os amigos, as garotas começam a discutir sobre com quem ele deve passar o tempo, mas ele diz que não tem problema em ficar com as 3, então elas transformam isso em uma competição para ver quem consegue fazê-lo se divertir mais, e com isso, querem dizer quem consegue levá-lo ao 7º céu mais rápido. Primeiro é a Rima, e ela escolhe levar Joro em um passeio de respingo de água, permitindo que ele aperte seus balões leitosos enquanto isso. Quando eles caem na piscina, no entanto, Joro perde suas calças na água e Tai o ajuda fazendo um favor ao esconder sua berinjela de 2 centímetros das garotas. A próxima é a Cosmos, e a atividade deles é um passeio de golfinho, embora Joro realmente queira ser o golfinho neste momento. No entanto, ela se desliga completamente, e ele acaba andando sozinho, fazendo algumas bocas grandes assumirem que Joro foi dispensado. Mais uma vez, Taio vem ao resgate e monta o golfinho com Joro para salvá-lo de parecer um perdedor patético. Depois que eles cavalgam até o pôr do sol, finalmente é hora de Joro ficar com Pansy, e ela o leva a uma banheira de hidromassagem. Enquanto relaxam, Joro agradece a Pansy por encorajá-lo a se reconciliar com seus amigos, porque agora estão mais unidos do que nunca. No entanto, Pansy diz que sabe que ele foi a uma vidente para saber se fazer as pazes com eles daria certo, e até levou seus problemas de relacionamento a um painel de usuários do Reddit. Joro fica chocado ao ouvir até onde Pansy se meteu em seus assuntos, mas ela mostra que tem um doutorado em perseguição quando lhe diz que sabe onde ele esconde suas revistas sujas, e qual é sua posição favorita. Neste ponto, ele realmente quer sair da água maldita, então pela última vez, Taio entra para salvá-lo, e ele se pergunta se de repente está apaixonado por sua melhor amiga, porque essas mulheres vão encurtar sua vida. No final do dia, as garotas perguntam a ele quem venceu, e ele declara Taio como o vencedor sem hesitação, e ambos batem em retirada antes que as garotas ataquem novamente. No dia seguinte, a Liga das Feministas se aproxima da mesa de Joro, e ele se pergunta o que foi que ele fez dessa vez. Curiosamente, pedem desculpas pelas observações rudes e ameaças que fizeram a ele, porque a revista da escola finalmente o declarou inocente da acusação feita contra ele, e até o elogiam porque ouviram que ele é um dos caras bons.
Nesse momento, uma garota de cabelos escuros entra e Joro não consegue parar de olhar porque ela definitivamente é o tipo dele. Mas ele logo percebe que ela é na verdade a bonita que ele conheceu na piscina e a líder desse batalhão feminista. Ela também pede desculpas a ele, mas Joro simplesmente não consegue acreditar na sua sorte. Meses atrás, no jogo de beisebol amaldiçoado, Joro conheceu uma garota que estava fritando espetinhos, a comida favorita de Taio. Então ele comprou um monte deles dela, e ela descobriu que ele estava fazendo isso apenas para animar seu amigo. Ela ficou motivada pelo altruísmo dele em relação ao amigo, e até pediu seu nome. No entanto, Joro nunca soube que ela estaria em sua escola algum dia, e atualmente está beijando sua mão de joelhos. A garota agora é uma aluna transferida na classe dele, então ela se apresenta como Yoki e informa sobre o espeto da família dela. Negócios. Como esperado, Taio faz um anúncio gratuito para o negócio deles de tanta animação, e provavelmente porque ele quer comida grátis. Depois, Yoki declara corajosamente que está disposta a fazer qualquer coisa por Joro. E isso atrai a inveja de algumas garotas como a Shinoru e a líder da União Feminista, que nega absolutamente ter qualquer sentimento por um homem, para não mencionar um canalha como Joro. Ao mudar para seu alter ego narcisista, Joro está animado ao ver que há uma mulher completamente submissa como Yoki. Embora com tudo o que sofreu nas mãos das garotas de Gen, ele tem a certeza de que isto é um cavalo de Troia e que ela está tramando algo. Ele foca todas as ações dela com um alto grau de suspeita, mas o sorriso inocente dela é difícil de ignorar e torna difícil para ele manter aquela cara fechada. Quando ele está farto e depois de aceitar o pedido dela para comer o almoço feito em casa, ele pergunta diretamente se ela quer algo em troca para provar que não é diferente dessas outras garotas da internet. No entanto, ela apenas pede que ele a permita continuar idolatrando-o, e a partir daquele momento, tudo o que ele vê é um ser impecável e imaculado. Mais tarde, eles se encontram com os outros na biblioteca, e Yoki é apresentada a Cosmos e Pansy. Quando Cosmos se move para compartilhar o almoço com Joro, Yoki rapidamente apresenta o dela para ele, fazendo Cosmos se sentir derrotada. No entanto, os outros veem a sua caixa bento tamanho família, e Joro pergunta se ele pode ficar com um pouco dela. Depois, eles também provam alguns biscoitos de Pansy. Mais tarde, Rima se levanta e revela a raquete que usará para se preparar para o próximo evento esportivo. E então Taio e Cosmos também compartilham suas contribuições para o próximo evento. Isso leva Yoki a perguntar se Joro é bom em alguma coisa na vida, e o bastardo sem talento diz que é um inútil e imprestável. Yoki o encoraja, dizendo que ele acabará pegando o jeito, embora seja óbvio que sua situação é bastante desesperadora. Quando todos retornam para a aula, Pansy faz com que ele fique para trás e discute suas ações durante o almoço, questionando por que ele aceitou o almoço de Yoki e de Cosmos. De acordo com Pansy, ele estava sendo evasivo e recusando-se a confrontar os sentimentos de Pansy e Cosmos por ele, usando a ação de gratidão de Yoki como uma distração. Mais tarde, ela entrega-lhe um livro para ler para que possam discutir o conteúdo depois, mas ele recusa porque seu cérebro ainda está no nível do jardim de infância, então ele vai ficar só com os rabiscos de Baby Shark. Pensando melhor, ele pega o livro, mas diz que tem algo importante para fazer, que é a sua tradição anual. Ele pega algo de uma loja de esportes e volta para casa, mas tromba com Rima, que o derruba no chão com seu transtorno de hiperatividade. Ela menciona algo sobre seu aniversário que está chegando, embora ele esperasse que ela dissesse outra coisa. Quando chega em casa, descobre que o livro de Pansy está desaparecido e lembra que deve ter caído quando Rima o empurrou para o chão. Ele volta para o mesmo lugar e começa a procurá-lo desesperadamente quando é abordado por duas garotas que perguntam o que ele está procurando. Ele diz a elas que está à procura de um livro importante que deve ter perdido no caminho de volta do shopping, e elas vão lá para ajudá-lo a procurá-lo. Mas quando ele as encontra, elas perguntam o quão importante o livro é para ele, enquanto parecem realmente suspeitas. Quando elas entregam, está amassado e sujo, então ele diz que vai ter que comprar um novo. Mas as moças dizem que o livro custa o preço de um Tesla, e ele tem um ataque de pânico. No dia seguinte, no almoço, Joro enterra a cabeça em um guia de trabalhos paralelos depois que uma das garotas diz que pode levá-lo a uma livraria que o vende. Ele está completamente ignorando todos no almoço, incluindo Cosmos, que trouxe uma marmita maior para servi-lo. Rima agarra o livro e diz para ele se concentrar no almoço, mas ele explica que realmente precisa de um trabalho extra. Então Yuki oferece a ele um lugar no restaurante da família dela, porque estão com falta de pessoal. Depois de ouvir que o salário por hora é bom, ele fica tão bobo por ela que chega a ser constrangedor. Ele se encontra com Pansy, que diz que sentirá falta dele, já que seu novo trabalho o manterá afastado da biblioteca. Aproveitando a oportunidade, ele confessa que destruiu o livro dela e quer ganhar dinheiro suficiente para lhe comprar um novo. Pansy diz que não precisa, mas ele insiste e diz que ainda não o terminou. Mais tarde naquele dia, ele se encontra com Yuki no restaurante da família, e ela diz para ele trabalhar arduamente para retribuir a gentileza dela. Já se passou uma semana desde que Joro começou a trabalhar no Yoki's e ele já se acostumou à sua rotina. Yoki acha impressionante ele ser um aprendiz rápido, mas ele não sente o mesmo, pois de todos os seus amigos, ele é o mais inútil e sem talento. No caminho para a escola, ele esbarra em Rima e pergunta por que ela não está no treino de tênis se preparando para os próximos jogos. Ela diz que é o dia de folga dela, mas Joro percebe que ela está mentindo, então ele também mente sobre o livro que está segurando quando ela pergunta sobre ele e diz que está apenas usando para passar o tempo.
No almoço, Pansy está realmente triste, e aparentemente vem assim desde que ele começou a trabalhar com Yuki. Os outros tentam convencê-la de que ele está apenas correndo atrás, e no momento em que garantir o dinheiro, ele voltará para ela. Mais tarde, no local de trabalho dele, o grupo feminista entra para uma refeição e ele a serve. Então, a líder entrou na flerta de sua maneira agressiva habitual. Depois ele tenta carregar algumas coisas para ajudar Yuki, mas acidentalmente esbarra em um cliente e cai com a bandeja. O cliente grita com ele como uma típica Karen, mas se acalma quando Yuki se oferece para pagar pela lavanderia dele. No caminho de casa, Joro se culpa por ser desajeitado e causar problemas para Yuki, mas ele vê Pansy esperando por ele, e ela diz que está curiosa sobre sua verdadeira motivação para começar um bico. Inicialmente, ele tenta lembrar-lhe que está trabalhando para conseguir o livro para ela, mas ela percebe sua mentira e diz a verdade. De acordo com Pansy, Taiyo é um excelente jogador de beisebol, Rima é ótima no tênis, Yuki administra o negócio da família, e depois tem o Joro, que está desempregado, quebrado como nunca, e um inútil. Ela continua explicando que Joro assumiu esse trabalho para parecer tão ocupado quanto os outros, embora ele esteja se fazendo passar por um bom rapaz que quer ajudar Yuki e retribuir Pansy. Com raiva, Joro diz pra ela calar a boca porque ela nunca entenderá como é ser ele, mas Pansy o puxa e diz que ele é bom o suficiente pra ela e que tem seu amor e lealdade. Infelizmente, esse idiota empurra rudemente e manda ela sumir, ela a leva e vai embora, e então ele percebe que está amaldiçoado com estupidez para sempre. No dia seguinte, no almoço, o silêncio teria sido palpável se não fosse pela super animada Rima e seu longo tagarelar. Nem Joro nem Pansy dizem uma palavra um ao outro, e após o almoço, Taiyo lhe dá um conselho sobre seu relacionamento com Pansy sem implicar diretamente. No trabalho, Yuki percebe seu humor e diz pra ele tirar o dia de folga para não assustar seus clientes. Então, ela o encoraja a repensar seu verdadeiro motivo para tomar partido: agitação. Ele dá uma caminhada e mais tarde é acompanhado por um estudante aleatório que pergunta por que está com essa cara amarrada. Depois de resumir a situação com Pansy, o estudante aconselha-o a colocar os interesses dela em primeiro lugar se ele realmente quiser se reconciliar com ela, mesmo que isso signifique se colocar em uma situação desconfortável para conseguir isso. Sentindo-se animado, Joro agradece ao estudante e eles se apresentam. Depois, Joro corre direto para Pansy e pede desculpas por ter sido um idiota, mas insiste que continuará trabalhando para comprar um novo livro para ela. Quando ela o incentiva a trabalhar duro, Joro se dedica ainda mais e, eventualmente, Yuki entrega a ele seu primeiro salário. Ele vai a uma livraria para substituir o livro de Rima, mas infelizmente descobre que uma garota comprou a última cópia. E com um olhar derrotado, ele se pergunta por que o universo está conspirando contra ele. A caminho da saída, no entanto, ele esbarra em Rima, que lhe apresenta exatamente o livro que ele estava procurando. Aparentemente, ela gastou todo o seu salário para ajudá-lo a conseguir o livro porque percebeu que ele não estava de bom humor e mentiu sobre o livro ser importante para ele. Joro está um pouco infeliz por ela ter usado o tempo de treino de tênis para procurar este livro, e ele lhe diz que o futuro dela é mais importante do que o de um idiota como ele. Lágrimas nos olhos, Rima pede desculpas pelos problemas que causou a ele, pois sabe que foi responsável pelo dano ao livro. Eventualmente, ambos se acalmam e Joro pede desculpas por ser um idiota. No dia seguinte, eles saem com os amigos que o animam no treino. No campo de tênis, Rima pergunta a Joro se ele está apaixonado por alguém e acaba dando um beijo em sua bochecha, mesmo após ele dizer que não. E claro, isso atrai olhares furiosos de suas outras pretendentes. Após um jogo, eles vão ao restaurante de Yoke para almoçar, e enquanto estão lá, Pansy pede a ele uma opinião sobre o livro que ela lhe deu para ler. Ele se lembra de ter visto uma nota secreta que ela deixou no livro e diz a ela que eles se encontrarão mais tarde. E enquanto ele lava a louça com Yuki, ela lhe diz para parar de ser um observador em sua própria vida, porque todos os seus amigos o amam e ele é a cola que os mantém unidos. Ele também percebe isso e diz que doravante ele vai exalar a energia de protagonista e está pronto para enfrentar o máximo de problemas que puder com essa recém-descoberta: confiança. No entanto, parece que os problemas de Joro foram criados pelo próprio diabo. No dia seguinte, na escola, Joro é arrastado para um depósito pela aluna do primeiro ano que o rejeitou, porque ela não gostava de caras que tinham algo por sapatos femininos. Ela faz uma enorme exibição narcisista de sua beleza e se apresenta como Tampo, como Absorventes, a gerente da equipe de beisebol, e uma super ídolo. Joro quer deixar essa psicopata, mas ela o segura e diz para ele esperar e ouvir algo que ela tem a dizer. Joro está horrorizado porque, de alguma forma, esse banco demoníaco da desgraça está bem ali no canto, esperando para atormentá-lo com mais uma má notícia. Tampo pede a ele para ajudar a juntar Pansy e Taiyo como namorados, confessando que sua obsessão pelos dois começou no dia do mesmo jogo de maldição que aconteceu de seu Cupid's Playground, quando ela viu Taiyo e Pansy conversando como dois fofos, amantes. Desde então, ela tem estado obcecada com a ideia porque, como gerente da equipe de beisebol, acredita que essa conexão romântica poderia ter uma influência positiva no desempenho de Taiyo, o que, por sua vez, impulsiona seu currículo e abre o caminho para ela se tornar uma estrela internacional.
Como incentivo, Tampo dá a Kuro uma foto sedutora dela mesma vestida como em 50 tons de cinza e diz que mais virão se ele fizer bem seu trabalho. Do nada, a Shunaro aparece e apoia a ideia, assustando-os enquanto se perguntam como ela entrou sem ser notada. Aparentemente, ela viu Joro sendo arrastado para a loja e o seguiu, então se interessou pela conversa. A Shunaro então diz que fará uma matéria na revista sobre a escola que fará Tampo virar tendência, impulsionando sua popularidade como uma excelente gerente. Há mais nessa história do que parece, porque na verdade, a Shunaro só quer encontrar uma maneira de ter Joro só pra ela, enquanto o Tampo está apenas preocupada com sua reputação como gerente. Basicamente, o trabalho de Joro é confirmar se existem sentimentos negativos entre Pansy e Taiyo. Então ele presta atenção nas ações deles durante o almoço, e assume que ainda existem, dado o entrosamento natural entre eles. Cosmos parece infeliz ao ver Joro olhando para Pansy dessa forma, e fica ainda mais confusa quando a Shunaro vem buscá-lo. À parte, Joro parece feliz por se livrar do constrangimento na mesa, e a Shunaro manda-lhe uma mensagem pedindo para repetir suas observações no dia seguinte. Na aula, a feminista abelha rainha, Sasankwa, tem alguns ingressos para um parque de diversões, e obviamente quer convidar Joro para sair. Mas sua ansiedade social a domina, e ela acaba dizendo que está lidando com a menopausa. Rapidamente, ela se vira para sair de vergonha e diz a ele para se divertir no trabalho. Mais tarde, Joro vai ao laboratório de ciências para se encontrar com Tampo e a Shunaro, e Tampo está animado para ouvir as descobertas de Joro porque isso significa que Pansy e Taiyo podem ficar juntos facilmente. Para avançar para a próxima etapa do plano, ela diz a Joro para deixar Taiyo com ciúmes balançando os braços em torno de Pansy, mas Joro não tem coragem para fazer tal movimento, então ela elabora outra plano. Essa garota Tampo literalmente pega um walkie-talkie para se comunicar com seus lacaios, sinalizando para Joro dar em cima de Pansy enquanto ela está sozinha. Ele vai até lá e age como um lunático bêbado, e seu herpes é tão óbvio que Pansy percebe que ele está aprontando algo. Um pouco depois, as outras meninas se juntam a eles porque tinham planejado uma reunião com Pansy. Vendo essa reunião, um grupo de garotos é visto falando sobre como as amigas de Joro são gostosas e mencionam que Tampo é uma delas, embora a chamem de Pimpopo, Tampo quase R.I.P. Os ouvidos de Joro, mas ela se acalma sozinha, percebendo que sou extremamente zangada para alguém que diz ser um anjo. Para agradá-la, Joro diz que tem um ótimo plano, que é confessar seu amor por Pansy. Ele os leva para fora para uma reunião e Tampo parece empolgada ao ver que seu plano vai entrar em ação total. Mas Joro diz que estava apenas mentindo, e isso porque sabia que ela estava fingindo o tempo todo. Aparentemente, Tampo inicialmente queria ir para uma escola diferente, mas não conseguiu, então decidiu pela deles. E seu objetivo não era realmente juntar Pansy e Taiyo, mas conseguir um namorado para Pansy. Isso porque ela estava na mesma escola que Pansy em algum momento e era uma das maiores fãs de Pansy quando estava no ensino fundamental. Joro exige saber a verdadeira razão dela por mentir sobre tudo e por que está tão desesperada para arranjar um namorado para Pansy, mas ela foi colocada contra a parede e entra em pânico, então foge. Pansy lhe diz para se acalmar e entender que as ações de Tampo foram um gesto gentil, porque ela realmente acreditava que Pansy secretamente queria um namorado. Pansy ainda ocultou o verdadeiro motivo de Tampo forçá-la a ter um namorado, então ela trocou a armadilha de sede de Tampo por uma foto dela mesma usando um vestido de igreja bobo. Enquanto isso está em andamento, uma reunião é realizada no conselho estudantil e dizem a Cosmos que a biblioteca tem que ser fechada. Na manhã seguinte, enquanto Joro ainda está babando pela foto de Pansy como o virgem desesperado que ele é, ele a encontra no corredor e ela rapidamente se agarra ao peito dele, agradecendo por ajudar no dia anterior porque Tampo reconheceu seu erro e sinceramente pediu desculpas. Durante tudo isso, Joro está lidando com uma ereção, então ele pede para ela se afastar, mas ela o incentiva a tomar uma atitude. Joro pensa que finalmente acertou o jackpot ou o pote de mel neste caso. Mas Pansy esclarece que ela na verdade queria dizer que eles deveriam dançar como palhaços. Sem surpresa, Joro sabe que devia ter sabido melhor, mas ele também nota um herpes na orelha dela e descobre que ela está se comunicando com o supostamente sinceramente arrependido Tampo. Desta vez, porém, Joro é o alvo marido. Correndo, Cosmos os alerta sobre a decisão da escola de fechar a biblioteca porque está mais deserta do que sua morte. Em uma reunião com os outros caras, Cosmos diz que a única maneira de salvar a situação é ter 10 vezes o número atual de usuários da biblioteca, se tornando frequentadores regulares. Em resposta a isso, todos dizem que vão convidar seus amigos para a biblioteca, todos menos Joro, que diz ter muito poucos amigos. No caminho, ele expressa sua frustração por não conseguir contribuir de forma decente com a questão em questão. Mas então ele esbarra no estudante estranho do outro dia, que se apresenta como Hazuki. Animado por ter seu velho amigo aparecendo em um momento tão crucial, Joro senta e explica a situação da biblioteca para ele. E Hazuki diz que, na verdade, resolveu um problema semelhante na biblioteca de sua escola de ensino médio, e está disposto a ajudar. Joro conta a Cosmos sobre Hazuki, que aparentemente é da Toshogu High, e cujo time venceu o time de beisebol do Taiyo. Então Cosmos pergunta a Joro se Taiyo vai ficar tranquilo com isso. E ele diz que na verdade verificou com ele primeiro. Logo, Hazuki se junta a eles, acompanhado pelas duas garotas que ajudaram Joro a encontrar seu livro. Joro as reconhece imediatamente e fica surpreso. Depois, ele os leva para a biblioteca.
No momento em que Pansy vê Hazuki, ela fica obviamente chocada e infeliz, como se finalmente tivesse sido encurralada por seu ex-perseguidor. A atmosfera fica igualmente desconfortável para todos os outros, então Hazuki se apresenta, e as outras duas garotas fazem o mesmo, seus nomes sendo Mona e Rona, respectivamente. Em breve, todas as senhoras se juntam ao lado de Hazuki, oferecendo sua assistência. Mas Joro está um pouco com ciúmes, porque agora ele é um personagem secundário em seu próprio anime. Enquanto ele observa atentamente a linguagem corporal de Haruki, ele percebe que o cara está apaixonado por Pansy, e quando surgem perguntas sobre como os três visitantes conhecem Pansy, Mona diz que todos frequentaram a mesma escola secundária. Escola. E de alguma forma faz sentido. Um pouco mais tarde, Pansy agarra-se a Joro, e ele pode perceber seu desconforto. Mas quando Mona e Rona veem isso, elas sugerem que Pansy leve Hazuki para um tour na biblioteca, para que possam ter um pouco de privacidade. Mas Hazuki recusa e insiste em ir com Joro. Então Rona entra sorrateiramente por trás e pergunta a Joro se ele está apaixonado por Pansy. Ele diz que não, e ela o deixa confusa. Eles se juntam aos outros para começar a trabalhar em seus planos para reviver a biblioteca abandonada até anoitecer. Os amigos de Joro agradecem a Hazuki e ao pessoal por sua ajuda, mas Mona e Rona ainda tentam fazer Hazuki e Pansy saírem para uma caminhada. No entanto, Asunaro percebe seu desconforto e diz para ela visitá-la, seguindo as instruções silenciosas de Joro. Mais tarde, Rona e Mona dizem que estão ambas apaixonadas por Hazuki, mas os outros caras ficam chocados com o quão descontroladas elas estão e ficam ainda mais surpresos quando elas pedem a Joro para juntar Pansy e Hazuki, porque estão dispostas a sacrificar seus sentimentos pela felicidade dele. No entanto, depois de pensar a respeito, Joro percebe que algo não está certo e diz que não pode fazer isso. Ele é apoiado por Cosmos e Rima, porque eles desejam respeitar os sentimentos de Pansy em vez de se intrometerem cegamente. Joro pede desculpas por rejeitá-los, especialmente porque eles ajudaram a reconstruir a biblioteca, mas eles não levam isso para o lado pessoal e vão embora. No dia seguinte, na escola, Joro decide fazer algo sobre a situação confusa de Pansy, então ele a encontra na biblioteca e pede uma explicação. Ela conta que Hazuki é como um demônio para ela. Para ser precisa, o demônio de quem ela estava se escondendo disfarçado de nerd. Tudo começou na escola secundária, quando Pansy era uma garota muito popular que tinha que lidar com a atenção de todos que eram atraídos por ela, especialmente dos idiotas. Felizmente, Hazuki também era popular e entendia sua situação, então ele a protegeu dos outros caras, aproximando-a de seu amigo. Grupo. Ela, no entanto, não gostava de estar perto do Hazuki porque ele era alheio às verdadeiras emoções das pessoas e o fato de sua natureza bondosa poder magoar os outros, especialmente as meninas. Ele se apaixonou por ela e confessou seus sentimentos, mas ela o rejeitou, e algumas de suas fãs estavam tentando forçar um relacionamento entre Pansy e Hazuki porque não queriam vê-lo se machucar. Joro confirma uma última vez se Pansy realmente não quer ficar com Hazuki, e ela diz que sim. Então ele garante a ela que vai encontrar uma solução, desde que ela faça a parte dela. Uma semana após implementar as mudanças na biblioteca, o lugar se tornou movimentado, repleto de muitos estudantes socializando. No entanto, isso parece insignificante para Joro, porque Pansy ainda parece muito deprimida. De alguma forma, Hazuki ainda aparece com os outros dois, e é óbvio que Pansy não está exatamente animado. Observando-os à distância, Joro pede a Taiyo que ajude a criar uma distração, então ele vai perguntar a Pansy onde pode guardar um determinado livro. Joro relata a situação para a Tampa, que aliás é outro amante de Hazuki. Ela então o aconselha por só convidar Pansy para sair o mais rápido possível se ele não quiser que a situação saia do controle. Ele vai até a biblioteca e pergunta a Hazuki como ele se sentiria se Pansy arrumasse um namorado. E Hazuki responde, dizendo que não pode fazer mais do que parabenizá-la, mesmo que doa. Quando ele decide finalmente convidá-la para sair, anuncia que tem algo para lhe dizer, mas ela o antecipa e diz que Taiyo vai ser seu namorado, seguindo uma proposta que ele fez a ela anteriormente. Tanto Hazuki quanto Joro ficam chocados, mas Pansy continua cozinhando, dizendo que Joro não é mais bem-vindo no espaço dela porque ela não vai mais esperar ele retribuir os sentimentos que ela tinha por ele. Ela também diz que ele tem sido bastante inútil na biblioteca e na vida dela, então ele deveria dar-lhe um pouco de espaço por um tempo. Joro sai e chama por Taiyo, que o encontra e exige saber se ele ouviu algo sobre Pansy se tornar sua namorada. Inicialmente, Joro presume que este é o plano de Taiyo para ajudar Pansy em sua situação, mas Taiyo muda seu tom e adota sua persona de vilão sombrio, dizendo que está feliz por ter sua vingança e estar finalmente com Pansy. Antes de sair, Taiyo diz que já fez sua parte e cabe a Horo fazer a dele. Todo esse tempo, Yuki está ouvindo a conversa e a mensagem secreta que Taiyo está passando para Joro. Enquanto ajuda no restaurante, as garotas aparecem e dizem para ele voltar à biblioteca, porque Pansy parece uma pobre coitada sem ele. Mas Joro as recusa e insiste que ela está melhor com Hazuki. Mais tarde, Yuki o chama de lado e diz para ele pensar novamente nas palavras finais de Taiyo. E quando ele faz isso, vê que há um plano em andamento do qual até Pansy fazia parte, já que ela o espera de volta depois de um tempo. Seguindo o conselho de Yuki, Joro decide ajudar Pansy novamente e encontra Sasankwa no caminho, que lhe aconselha a ser ele mesmo. Ele percebe que isso pode ser a chave para resolver toda a situação com a Pansy e mais tarde agradece a Taiyo por deixar pistas para ele.
Enquanto isso, Hazuki confessa seu amor por Pansy na biblioteca, e Mona e Rona a encorajam a dizer sim, dizendo aos outros para não a desencorajarem em vista dos sentimentos de Hazuki. Nesse momento, Joro entra grandiosamente e brincando diz a Pansy que ela é uma mimada que sobrevive manipulando-o. Rona está irritada com Joro por estragar a proposta de Hazuki, então ela diz para ele se mandar, mas Pansy demonstra interesse no que Joro tem a dizer, então ele continua e declara uma competição entre ele e Hazuki, que concorda imediatamente sem saber no que está competindo. No entanto, Hazuki se sente traído ao descobrir que o perdedor terá que ficar longe de Pansy, então ele confronta Joro por ser tão astuto apesar da amizade deles. Joro diz que só está fazendo disso uma competição porque respeita sua amizade com Hazuki, e jamais poderia deixar que ele fique com Pansy. Hazuki aceita o desafio sem ressentimentos, e Joro explica as regras do desafio. Basicamente, cabe às garotas na sala votarem em quem acham ser o cara certo para namorar Pansy. O jogo será realizado na competição interescolar de beisebol, então os rapazes ganham um ponto extra se as suas escolas individuais vencerem o jogo de beisebol. Rona interfere e diz que o jogo é injusto porque Joro obviamente receberá mais votos de seus próprios amigos do que Hazuki. Enquanto Joro está secretamente gostando do fato de que está prestes a conquistar todos os votos e retomar seu papel de personagem principal, todos o surpreendem ao entregar seus votos para Hazuki, dizendo que não vão deixar Joro sozinho com Pansy, porque estão apaixonados por... Cosmos, Rima e Asunaro marcham à frente e se declaram rivais oficiais de Pansy, enquanto Hazuki afirma que não vai deixar Joro vencer tão facilmente, mesmo que isso signifique arruinar sua amizade. Quem você acha que é a garota mais atraente e por que Sasankwa? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Se você gosta de resumos de anime como este, assista a este vídeo. Até breve.